Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do Dr. David Sinclair, que é especialista em anti-envelhecimento e longevidade, e do Dr. Peter Attia, que é um médico canadense também especialista em longevidade. Então, bora começar. Por que envelhecemos e como podemos retardar ou até reverter seus efeitos? Essa é uma boa pergunta. Embora o envelhecimento seja uma consequência natural da vida, ele é uma condição que pode sim ser retardada ou até interrompida. E isso está ao alcance de qualquer um, inclusive de você. Para isso, basta entender e aplicar as práticas e ferramentas que serão mostradas aqui. Como muitos sabem, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, permitindo que as células absorvam a glicose e a usem como fonte de energia. Bem, há uma relação direta entre o envelhecimento precoce e altos picos de insulina por grandes períodos de tempo. E da mesma forma, há também uma relação direta entre longos períodos de baixa insulina no corpo e um prolongamento da vida útil no geral. O motivo disso, segundo o Dr. David Sinclair, é o seguinte: para começar, existe um grande erro na sociedade em pensar que as pessoas nunca devem ficar mais do que algumas horas sentindo fome. Mas se olharmos para o passado, veremos que nossos corpos lutavam constantemente contra doenças, escassez de alimento e a deterioração das coisas. Isso acontecia até mesmo antes de nascermos, pois a entropia sempre esteve em toda parte. Vivemos em uma era de grande abundância e conforto, onde temos acesso fácil e rápido a recursos como comida, conforto térmico e tecnologia. O fato de não precisarmos mais correr de predadores ou de passar frio ou calor graças ao controle de temperatura em ambientes internos e o uso frequente de dispositivos eletrônicos faz com que fiquemos muito sedentários, e isso é um baita problema, pois os nossos mecanismos de defesa contra o envelhecimento se tornam letárgicos. Afinal, eles não serão ativados a menos que estejamos passando por estressores como frio, fome ou atividade física. No fundo, o corpo não gastará energia para se defender a menos que realmente haja necessidade de fazer isso. E adivinha só, a vida moderna é o pior inimigo do seu corpo. E nosso papel agora é usar tudo o que pudermos para enganá-lo e fazê-lo acreditar que ele precisa sair de sua zona de conforto. E uma das melhores formas de se fazer isso é não só passar a comer alimentos saudáveis, como também, e esse é o mais importante, passar a comer com menos frequência. O ato de comer com menos frequência, desde que feito de maneira certa, é também conhecido como jejum intermitente, no qual permite que o corpo ative essas defesas que falamos sem sofrer consequências negativas a longo prazo. Um fato interessante é que mesmo que tenhamos consciência de que a nossa geladeira está abarrotada de alimentos, o nosso corpo não tem essa inteligência. Isso significa que podemos induzi-lo a acreditar que a geladeira, o campo ou a floresta está sem comida, então ele não terá outra escolha a não ser ligar seus mecanismos de defesa. Quando isso acontece, seu corpo queima gordura, seu metabolismo aumenta e dessa forma você tem mais energia para correr e encontrar mais comida. Além disso, você também fica mais alerta, pois é importante estar bem desperto e atento para encontrar comida. E enquanto tudo isso acontece, o seu corpo reforça suas defesas para combater tanto os invasores que vêm de fora, quanto as doenças que vêm de dentro. Bom, então comer alimentos saudáveis e fazer jejum é uma das formas de imitar um ambiente adverso para o seu corpo e assim forçá-lo a ativar seus mecanismos de defesa que nos geram benefícios. Uma outra forma de se fazer isso, como você já deve imaginar, é através da atividade física. Mas não precisamos ir tão longe, só o ato de diminuir o tempo sentado já ajudará muito. E a maneira que o Dr. David tem para fazer isso é usando uma standing desk, que são aquelas mesas de escritório que te permite trabalhar em pé. Isso porque ele diz ter atrofiado um músculo profundo das nádegas de tanto ficar sentado escrevendo seu livro. De forma geral, ficar sentado é algo ruim para nós, pois certas partes do corpo atrofiam e você perde massa muscular, o que é um problema, pois junto com isso ocorre uma diminuição dos seus níveis hormonais, principalmente de testosterona, que, diga-se de passagem, tem um papel fundamental de diminuir nossa percepção de dor. Dessa forma, um músculo machucado numa situação como essa seria terrível. Você precisa parar de ficar tanto tempo sentado e passar a ficar mais tempo em pé. Ou melhor ainda, você precisa caminhar, correr ou pedalar, pois assim você entrará no que é chamado de estado hipóxico, que é quando o seu corpo precisa sugar mais oxigênio, o que gera benefícios bastante notáveis para a saúde.
O exercício físico não é benéfico apenas para sua vitalidade e sua forma física. Na realidade, ele é capaz de até mesmo parar doenças em desenvolvimento. Um bom exemplo disso é que o exercício físico pode retardar o câncer. E não é só isso. Ele é capaz de impedir que até 23% de todos os cânceres se desenvolvam. Isso também vale para doenças cardiovasculares, que na verdade são ainda mais afetadas positivamente, obtendo uma redução de até 30%. Para obter taxas semelhantes a essas, não é preciso muito, basta se exercitar moderadamente de 3 a 4 vezes por semana durante 10 minutos, principalmente após uma refeição. Pois, segundo o Dr. David, caminhar após uma refeição faz com que seus níveis de glicose fiquem mais equilibrados. E ao seguir essas orientações, você poderá reduzir em até 27% sua taxa de envelhecimento. Existem certos comportamentos que podem contribuir enormemente para um aumento da longevidade, já outros contribuem para um aumento das taxas de mortalidade em todo o mundo. Inclusive, e você já deve saber disso, um dos comportamentos que mais contribuem para que as pessoas morram mais cedo é o de fumar cigarro. Segundo o Dr. Peter Attia, uma pessoa que fuma tem 40% mais chances de desenvolver diabetes tipo 2 do que uma pessoa que não fuma. Você pode pensar que isso significa que ao fumar você estará obrigatoriamente encurtando sua vida em até 40%, mas na realidade significa que a qualquer momento da sua vida você terá um risco de morrer 40% maior do que uma pessoa que nunca fumou. Então é importante distinguir uma coisa da outra. Isso não significa que sua expectativa de vida será 40% menor, mas sim que a qualquer momento da sua vida seu risco de morte será 40% maior. Uma condição que costuma encurtar a vida das pessoas em cerca de 20 a 25% é a pressão alta, que muitas vezes surge por causa de uma diabetes tipo 2 que não foi controlada. Mas a questão mais importante agora é: como melhorar tudo isso? Bom, de acordo com o Dr. Peter, se você comparar pessoas que possuem baixos níveis de massa muscular com pessoas com altos níveis à medida em que envelhecem, você verá que as pessoas com baixos níveis de massa muscular têm 3 vezes ou 200% a mais de chances de morrerem por qualquer razão, o que também é chamado de taxa de mortalidade por todas as causas. Veja, todos nós temos o que é chamado de VO2 máximo, que corresponde ao volume de oxigênio consumido pela pessoa durante a realização de uma atividade física aeróbica, como a corrida, por exemplo, sendo frequentemente usado para avaliar o condicionamento físico de um atleta, já que representa da melhor forma a capacidade aeróbica de uma pessoa. A sigla VO2 máximo significa volume de oxigênio máximo e expressa especificamente a capacidade que o corpo tem de captar o oxigênio da atmosfera e fazer chegar aos músculos durante um esforço físico. Quanto maior for o VO2, maior será a capacidade de pegar o oxigênio disponível no ar e fazê-lo chegar aos músculos de forma eficiente e rápida, o que depende da capacidade respiratória, circulatória e do nível de treinamento da pessoa. Tendo entendido isso, se pegarmos as pessoas que estão com um VO2 máximo 75% abaixo para a sua idade e gênero e compararmos com as pessoas que estão com essa taxa em apenas cerca de 25% abaixo do ideal, veremos que o primeiro grupo tem um risco 400% maior de mortalidade por todas as causas comparado ao segundo. De acordo com o Dr. Peter Attia, essa é a relação mais forte que ele já viu entre longevidade e um certo tipo de condição física. Isso não significa que você precise ser um maratonista para fazer parte do grupo de elite que possui o melhor VO2 máximo para a sua idade. Mas para fazer parte, pelo menos do grupo dos 25% abaixo do ideal, você deve ter uma condição cardiovascular que te permita correr sem grandes esforços. Além disso, também é desejável que você seja capaz de se pendurar por pelo menos 1 minuto ou de sentar na parede por pelo menos 2. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.